Alô, amigos da Connect TV, está começando mais um Entrevista da Semana, o programa que apresenta pessoas que se destacam em suas áreas de atuação, em especial aqui na nossa região oeste de São Paulo. E hoje eu vou falar com um cara que ele cuida da beleza das pessoas. E você vai ver que beleza é muito mais do que aparência. Eu vou falar com o Matheus Tesourinha. E aí, senhor, tudo bem? Boa tarde, família. Obrigado pelo convite aí, Connect TV. É uma honra de estar aqui. Jefferson, não é isso? Isso. Estando sendo recebido aqui pelo Jefferson como apresentador. A rede é uma rede que ajuda aí o pessoal a se comunicar, a entender um pouco das nossas áreas e mostrar qual que é a equivalência aí dos profissionais na área, né? Maravilha. Ô, Matheus, vou fazer aquela pergunta clássica. Por que todo motorista ruim é chamado de barbeiro? Cara, eu não sei, isso parece ser um ditado popular, né? Mas agora eu vou fazer uma que você saiba responder. Por que tesourinha? Cara, engraçado que isso começou com meus alunos mesmo. E talvez dentro do meu método, como eu tenho uma especialização com tesoura e eu tenho uma eficácia melhor em relação aos cortes que eu apresento com tesoura, eu acho que todo mundo começou a equivaler esse talento com a ideia do apelido. Entendi. Eu acho que, assim, como vim de uma família que também meu avô era barbeiro, e eu aprendi muito com ele, né? E, por incrível que pareça, os melhores equipamentos da época aí é a tesoura e a navalha, né? Sim, sim. Não é o maquinário, por incrível que pareça, porque na época, como não tinha tecnologia, se você soubesse fazer bem um barbear e cortar bem na tesoura, você já estava acima da média da maioria. Uhum. Então, eu acredito que foi uma coisa meio que herdada, assim, sabe? Seu avô era barbeiro. E como é que era? Você, desde criança, você ia no salão? Conta um pouquinho dessa parte da sua infância. Então, eu sempre tive contato. Minha tia também é cabeleireira, 28 anos. Uhum. E sempre tive contato com essa área de beleza. Parecia fazer muito sentido seguir nessa área. Porém, eu não tinha certeza se era esse o caminho que eu ia trilhar, né? Uhum. No entanto, como eu sempre vi meu avô ali, ele veio da Itália, né, meu avô? Seu avô italiano? Meu avô italiano. Então, quando ele foi barbeiro na Europa. Uhum. E não sei se todo mundo sabe, mas barbeiro na Europa, na época da Segunda Guerra, o barbeiro ele não era só um artesão para poder cortar o cabelo. Uhum. Ele também era um microcirurgião. Ele também fazia pequenas cirurgias, tipo, pessoas que acabavam tendo ferimentos da guerra, ou até mesmo retirar algum dente, Uhum. esses tipos Era de... tudo na barbearia. Era tudo na barbearia. Tanto que por isso que tem as cores, né? Uhum. Branco, azul e vermelho. Eu não sabia disso. O branco é emergencial, o azul é os cuidados masculinos e o vermelho era a atadura que eles colocavam em cima daquele negócio que fica girando, chama barbier-pole, Uhum. pra poder indicar que naquela barbearia tinha esse procedimento. Entendi. Olha só que interessante. Bem legal, né? E seu avô atendia deve ter atendido bastante pessoas por causa da Segunda Guerra, nesse Sim. caso. Inclusive tinham fotos dele fazendo essas cirurgias e eu confesso pra você que toda vez que ele me mostrava eu tinha uma sensação de que talvez isso eu não... Eu acho que não. É um negócio de cirurgião, não. O negócio meu negócio é arte, não é Entendi. cirurgia. Aí você cresceu, você descobriu que não precisava fazer mais isso. Sim. Mas fala assim, desde jovem você já ingressou no ramo da barbearia ou você fez outras coisas antes? É engraçado que talento é uma coisa que a gente vai exercendo e vai melhorando, né? Uhum. E dom é uma coisa que a gente nasce, né? Uhum. E eu acredito que eu tenho dom, sim. Uhum. Eu já, sem ter técnica, sem entender muito bem como utilizar minhas ferramentas do dia a dia, eu já tinha aptidão para poder fazer. Uhum. Eu acho que de tanto observar meu avô trabalhando, eu era o assistente dele, eu era igual aos assistentes que tem em salão de beleza ou barbearia, que fica ali pegando a toalha. No caso do meu avô, não era a toalha, né? Uhum. Era aquela espuminha que você fazia, sim, esquentava sim. e que eu passava no rosto do cliente e ele Pra vinha com a navalha. Sim. Então eu fiz muito isso e lavei o cabelo dos clientes. E como eu ficava muito tempo observando, talvez eu acho que minha memória fotográfica ajudou eu a pegar certas técnicas. Entendi. E ele chegou a te ensinar alguma coisa, Me o ensinou manejo da tesoura? Eu vou te falar
que foi da pior forma, porque Puxa, o cabelo dele, ele, a mistura do meu avô era de índio com italiano. Então, é aquele cabelo que é denso, só que ao mesmo tempo fino. Uhum. É um cabelo que tem bastante volume, só que as pontas do cabelo são finas. É um cabelo bem liso, só que o cabelo que tem bastante textura. Uhum. Então, qualquer coisa que você fazia com a tesoura, ficava muito evidente a marca da tesoura. Ah, entendi. Aí ele pegou eu pra poder cortar o cabelo dele na tesoura, ou só na máquina, ou só na navalha. Entendi. Então, o seu avô usou você... Ele foi a sua própria cobaia, foi seu próprio avô. Falou, Sim. não, corte meu cabelo. Eu fui o... pupilo, né? Eles falam Pupilo, é. Você foi o pupilo do seu avô, Eu fui então. o pupilo do meu avô. Maravilha. Agora, uma curiosidade. Você falou que o seu avô era barbeiro. E você... Qual que era o nome do seu avô? Desculpe. Josué. Josué. Ele é vivo ainda? Não. Faz Tá. 7 anos que ele faleceu. E tem o seu avô Josué, que era barbeiro. E você falou que você tem uma tia que é cabeleireira. É, minha tia Noêmia. Tia Noêmia. Qual que é a diferença entre um barbeiro e um cabeleireiro? É barbeira para homem, cabeleireira para mulher? Ou o que que é? Eu vou dizer assim que existem várias vertentes na minha área, né? E eu acredito que a vertente mais basal da minha área, se você trabalha com cabelo, você é se considerado um cabeleireiro, correto? Certo. Até porque, como eu já comentei com você, cabelo não tem gênero. Certo. Né? Inclusive, eu não trabalho com público feminino, mas vira e mexe eu tenho mulheres que gostam de cortar cabelo comigo. Ah, legal. Então, eu acredito que a diferença está exatamente nisso. Quem é cabeleireiro, ele vai trabalhar nas duas ramificações. Tanto para o público masculino quanto para o público feminino. Tá. Mas se eu for falar a verdade, o cabeleireiro ele é muito mais especializado e a aptidão dele é muito mais voltada ao público feminino. Certo. Agora, o barbeiro ele é especializado na beleza masculina, entendeu? Entendi. E aí, obviamente, se você for olhar assim, o que entra na ferramenta de um cabeleireiro? Tesoura, pente. O que é mais comum de se Certo. ver. Mas você não vê muito, máquina, você não vê navalha, entendeu? Não, entendi. Esses já são atributos que você vê Na na barbearia. barbearia. Entendi. Tanto que você não vai ver cabeleireiro fazendo barba. Não é verdade, isso é verdade. Muito cabeleireiro corta muito bem um cabelo e não sabe fazer uma barba. Entendi. Depende, tem umas mulheres meio barbadas aí, né? Se bem que hoje em dia tem até formas de você usar hormônio tem, né? Sim, Transformações de pessoas que Sim. não estou entrando aqui na ética de que Não, cada um se faz é o que certo quer. ou errado, Cada um faz tem a o que liberdade quer, de poder sim. fazer o que quer, Aham. mas que tem esse tipo de transformação. Eu cheguei a ver já. Entendi. Mulheres que têm pelo no rosto, Entendi. igual homem. Aham. Não na mesma quantidade, Sim. mas que tem, sabe? Sim. E então eu acredito que a minha aptidão é diferente do cabeleireiro. Uhum. Eu considero que o barbeiro é um pós-graduado. E um cabeleireiro, na minha opinião, ele é um bacharel. Entendi. Muito bom. Uma analogia, assim. Muito interessante essa analogia que você fez. Deixa eu fazer uma pergunta. Você começou a... Você teve o seu primeiro salão, você tinha quantos anos? O seu salão. Você deixou de ser o pupilo do vô Josué e que você abriu. Não, esse aqui é o meu salão. Eu tinha 19 anos de idade. 19 anos, cara? Minha avó abriu um espacinho que eles têm uma pizzaria, 19 anos. Pizzaria Dom Oliveira, fica na região do Butantã. Entendi. Até hoje a pizzaria tá lá. Uma coisa bem de italiano, Inclusive- né? Barbearia e pizzaria, né? O primeiro emprego que eu tive na minha vida com 3 anos de idade foi lá. Na pizzaria. Aí eu trabalhei na chapa, trabalhei atendendo, trabalhei de garçom. Legal. Ali bacana. comecei meus primeiros passos como Profissionais, profissional. entendi. E o espacinho que tinha em cima da pizzaria tinha exatamente um quadrado onde que tinha o banheiro, aqui a parte da bancada, com a cadeira e o lavatório do lado. Era só isso, e um banquinho de espera. Sim. E você montou seu primeiro salão ali. Sim, bem humilde, assim, bem de vila, bem, sinceramente, Com a assim, cadeira simples. nada profissional. Aquela cadeira. A cadeira já era aquela cadeira. Não, era uma cadeirinha igual de salão de cabeleireiro mesmo. Sim, entendi. Nem tinha como descer ela. Inclusive, eu comprei um... Na época nem tinha isso, tá? Eu comprei uma madeirinha e eu fiz o estofado pra poder fazer Pra um poder encosto fazer pra a deitar barba. pessoa. Entendi. Você deu uma improvisada ainda. Sim. E deu certo, tá? Porque realmente o
o peso da pessoa fazer com que aquela parada ficasse certinho pra pessoa deitar. Pô, que bom, hein? Muito legal. Ah, assim, por exemplo, na minha época também não tinha pente meio e nem 1,5. Uhum. Hoje é mais comum, são os pentes especiais. Isso Tá. em qualquer marca, no caso, eu sou patrocinado pela JRL. Uhum. Quando você compra, já vem. Na época, eles não tinham. Aí na época, eu peguei o pente 1, quebrei um pouco os dentes deles e consegui criar esse pente meio pra época. Que eu sabia que lá fora já tinha esse tipo de trabalho, Aham. que era o tal do degradê, que, Que é alguns conhecem por fade, Hoje é outros moda, muita conhecem gente por gosta. degradê, e o pessoal gosta com e tem feito com uma certa frequência. Eu já fazia naquela época, em 2014, 15. Entendi. Aí também o pente 2 eu quebrei 2 dentes do canto pra poder fazer o pente 1,5. Puxa, que bacana, hein? Ô, Só mas, vendo, só. mas isso aí é muito interessante, né? Que já mostra que você queria que o conhecimento que você tinha já do que era feito lá fora e você adaptava para fazer aqui. Aqui. E essa questão do conhecimento, eu vejo que você é um cara muito curioso, você é um cara que me parece, assim, aqui na entrevista, que sempre está em busca de conhecimento. É um diferencial para um barbeiro, um conhecimento mais apurado? Cara, eu acredito que esse é o maior vínculo que o barbeiro pode ter para que ele possa transformar e transmutar a carreira dele. Uhum. E o conhecimento, ele não só abre portas, como faz com que você possa entregar um trabalho de excelência, né? Uhum. E isso, obviamente, é muito impactante, não só para quem está vendo, quanto para quem está propriamente querendo apostar em você, né? Uhum. Hoje, as pessoas que sentam na nossa cadeira, elas acreditam muito no nosso potencial, né? Uhum. E elas não só abrem sobre a vida delas, como se tornam até não só amigos, como sócios, né? Então, Uhum. eu comecei a ver que não se tratava mais de corte de cabelo, entendeu? Ah, entendi. A minha experiência se voltava não só a transformar o visual da pessoa, mas transformar a minha vida através da profissão. Entendi. Então, eu acredito que o conhecimento é a primeira base que vai fazer com que transforme a vida do profissional na minha área. Obviamente, tem uma dificuldade, porque a barbeirada, não sei te explicar, isso é propriamente periferia, não estou aqui no julgamento sim, de claro. cada um faz. Gasta 500 conto num baile, uísque, seja lá o que for, de coisa mundana, Uhum. que também não estou entrando no julgamento Não. que a pessoa pode fazer ou não, Sim. mas não gasta R$ 200 para poder Fazer um curso. um curso. Ou não gasta R$ 50 para trocar um pente. Entendi. Não gasta R$ 1.000 para poder investir no maquinário. Eu confesso para você que é uma dificuldade, como eu sou educador faz 2 anos na minha área, é uma dificuldade que eu vejo assim com uma certa frequência na minha área. Entendi. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa parte de educador. Sim. E como é que foi o seu crescimento? Hoje, bom, a gente falou, o seu salão era em cima da pizzaria, um quadrado, uma cadeira simples. Hoje, onde você... Inclusive, trabalhava eu e um amigo meu, Ah, que nem é mais barbeiro. puxa vida. Hoje, onde você atende? Eu atendo atualmente na região da Lapa, Vila Uhum. Romana. Entendi. E como é que é o seu salão? Esse salão, no caso, não é meu. Eu trabalho para alguém, né? Uhum. Que é o Juliano, no caso. Salve aí para Barbearia Vila Romana. É uma barbearia de alto padrão. É uma barbearia de alto padrão. Uhum. É uma barbearia que conta com 7 profissionais, onde as cadeiras são tanto nessa parte da parede quanto nessa. Não é uma região que permite a gente escalar mais do que isso. Uhum. Até tá no limite Uhum. das cadeiras. E faz com que a gente seja diferencial, porque na região, se eu não me engano, a barbearia é desde 2005. Uhum. E as barbearias lá, a maioria tem 8, 10 anos, essa barbearia tem 20 para cima. Entendi, entendi. É uma barbearia bem interessante, porque lá realmente o pessoal não vai por causa do corte de cabelo, acredita? Acredito. É por causa realmente da experiência que a gente vende. Uhum. E isso faz toda a diferença. Inclusive, já vi o PVC, que é um comentarista Sim, sim. E corta lá. ele corta lá. O Gotino, que também Ah, o Gotino. ele é palmeirense, também sempre tá lá. Então, tipo, tem pessoas que sempre estão presentes no nosso meio, né? Uhum. E que a gente nunca sabe que essas pessoas estão tão próximas assim, né? Entendi, entendi. É através dessas oportunidades que eu consegui, né?
cortar cabelo de jogador e tudo mais, como todo mundo já viu aí na rede social. Maravilha. Então hoje eu posso dizer que você é um. Vai. Não, você falou, não dá pra classificar, mas você é um barbeiro de ponta, posso dizer assim. Eu sou um barbeiro de alta performance, mas sempre buscando um nível a mais para poder estar em destaque no mercado. Muito bem. Agora vamos falar da parte de educador. Você falou que você é educador também. Isso. Explica um pouquinho. Eu imagino que seja ensinando as pessoas a arte da barbearia, ou não? Certo. Então, quando a experiência parou de se voltar só ao corte de cabelo e começou a se enxergar a experiência que você está entregando, tudo isso volta até mesmo a quando você recebe a pessoa, até quando a pessoa sai da sua cadeira satisfeita, com o cabelo com uma pomada, bem finalizado, a roupa bem limpa. Tem coisas que também o pessoal não conta, entendeu? Isso é verdade. Então, assim, eu acho que a experiência, ela tá voltada a como você tá apresentando aquilo, né? Uhum. E eu acredito que, assim, sobre técnica, cortar cabelo é técnica. Tá. Não tem mistério nenhum. Você pode, eles podem, todo mundo pode aprender a cortar cabelo. Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, eles nem tanto. E assim varia de acordo com cada aptidão manual Certo. da pessoa. Eu sei que eu, desde criança, sei desenhar as coisas sem ter técnica. Ah, Eu entendi. já olhava uma imagem e conseguia descrever Reproduzir. bem certinho mesmo. É aquela história. Talvez eu realmente tenha nascido com dom. Uhum. Mas eu acredito que todo mundo possa ter um talento ali que pode ser lapidado, sabe? Certo. Então, eu acredito que, apesar da técnica ser muito importante, eu acredito que quando a pessoa entende que ela está vendendo uma experiência que pode transformar a pessoa, aí ela entra no propósito da parada mesmo. Ah, entendi. E aí eu acredito que quando você entende que você está vendendo uma experiência e que você não está vendendo um corte de cabelo, você já transformou o seu corte de cabelo, né? Ou sua barboterapia, seja lá o que você Seja estiver lá. apresentando. Entendi, entendi. E como é que funciona? Como é que você dá. Como é que funciona? Você dá aula em algum lugar? Ou as pessoas te procuram no Instagram? Como é que funciona? Então, por um tempo eu já estive dentro de projetos sociais, como o Projeto Tesourinha. Uhum. Inclusive, um salve pro Ivan, que também já me deu oportunidade. Também já estive dentro do Colégio Embeleze Uhum. e na Teruia, que foram as escolas pelas quais eu me formei também na época, Uhum. que me deram a oportunidade de poder exercer esse trabalho. Uhum. As duas que eu te falei, as últimas, são já voltadas à área particular. Sim. Você paga um valor Sim, e você segue um curso. Se não me engano, são 6 ou 7 meses o curso, tá? entendi. E eles vão disponibilizar os modelos para que você possa exercer seu trabalho. Ou seja, a pessoa já está indo lá na escola, sabendo que a pessoa que está ali Vai cortar ela o tá um aprendendo. aprendiz. Entendi. Ou seja, tem um professor orientando a pessoa para poder chegar esse trabalho com uma eficácia Uhum. pelo menos razoável. Entendi. Porque a pessoa está aprendendo. Claro, com correto? certeza. Aham. Porém, hoje já não estou mais nesse patamar, né? Já foi um tempo isso. Uhum. Acredito que no ano passado que eu estava ainda nessa pegada. E agora esse ano já as barbearias me contratam. Ah, entendi. A pessoa me contrata, tipo, na minha barbearia tem, Aprendiz. sei lá, 6 barbeiros e eles estão precisando de um treinamento. Eu Aí vou você lá, vai lá dar o treinamento. sim. Aí, geralmente eles me procuram exatamente por causa da tesoura. Ah, entendi. Que a maioria dos barbeiros sabem cortar bem cabelo na máquina. É isso que eu te Poucos pergunto. sabem cortar cabelo na tesoura. É isso que eu ia te perguntar. Hoje tem a máquina, né? E qual que é a diferença, assim, visível, vá? A máquina, ela é um corte muito rente. Uhum. E ela não permite erros, por incrível que pareça. Ah, é? A tesoura, ela tem uma margem que você pode fazer e, vamos dizer assim, direcionar Consertar. aquele trabalho ali. Entendi. Agora, a máquina ela é totalmente precisa, cara. Entendi. Apesar que uma tesoura fio laser, ela é quase equiparada a uma máquina. Entendi. Que a tesoura fio laser, ela tem um corte totalmente reto. Entendi. E uma tesoura fio navalha, ela tem um corte meio desfilado, assim. Ah, tá, que ela, tá. se você pegar o cabelo e passar assim, você vai ver que ela vai serrotar que nem uma lâmina, né? Aham. Que nem uma lâmina de passar de lâmina mesmo na barba. Entendi, entendi.
Isso na sua atividade profissional de educador. E o que é o projeto Tesourinha? O projeto Tesourinha aí tem a ver com essa parte que eu falei, que é um projeto social voltado à comunidade, que pessoas que não têm condições, que querem exercer a profissão e querem aprender, eles fazem um preço de custo para que as pessoas possam entrar no curso. E também eles reintegram pessoas que já foram presidiárias, ex-morador de rua, ex-usuário de droga, para poder que possa se reintegrar à sociedade. Legal. E esse projeto funciona onde? Ele funciona em Moema. Moema. Oh, muito bem, muito bom. E não é só você que dá aula lá, tem outros barbeiros. Tem outros profissionais lá. Ah, entendi. Atualmente não atuo mais lá, como eu falei. Ah, sim. Eu já participei bastante do projeto. Hoje em dia temos trabalhos por fora, né? Ah, Como entendi. nesse próximo mês eu vou para Porto Alegre, depois para Santa Catarina e Mato Grosso. Bom, peraí. Então, voltando. Então quer dizer que barbeiro faz turnê, Sim, barbeiro ganha prêmio, correto. é um mercado pujante, eu posso dizer assim, é um mercado profissional aquecido, tem feiras, como é que funciona? Cara, antigamente minha profissão foi uma profissão muito vandalizada, né? Uhum. Pois o barbeiro ele não tinha nada de biossegurança, né, nas barbearias. Isso fazia com que tinha uma má impressão da nossa profissão. Uhum. E conforme o tempo foi mudando, foi se pensando que cada vez mais tinha que profissionalizar o profissional da nossa área. Uhum. E nisso eles começaram a pensar em evento, em conhecimento, em network, coisas que não tinham na nossa área. Uhum. E que começaram a englobar exatamente o que precisava de interação na nossa área. Hoje, os eventos que nem o Barber Week, que é o maior evento de barbearia do mundo, que eu sou embaixador, e a Beauty Fair, que é um evento que engloba toda a área da beleza, não é só masculino, como também o feminino, Uhum. e também tem a área de estética na Beauty Fair, que faz com que não só diferencie nossa área das demais, né, mas mostra exatamente a força do nosso mercado, né, que vem cada vez crescendo com uma crescente assim bombástica. Entendi, Não dá pra se comparar assim barbearia com outro nicho, na minha opinião. entendi. E, bom, você falou que o mercado está crescendo, está aquecido. Você tem patrocinador também? Como é que funciona isso? Então, atualmente sou patrocinado pela Fênix, né? Como eu tô aqui com a O camiseta. que é Fênix? A Fênix é uma marca de tesouras e navalhas que vem do Paquistão com tecnologia japonesa. Vem do Paquistão? Que Tesouras bacana. paquistanesas hoje em dia são da mesma qualidade que as alemãs. Nossa. Que, vamos dizer assim, era número 1 no mercado até então. Entendi. E Eu vou dizer que as japonesas são as melhores, tá? entendi. E fora a Fênix, alguém mais... A JRL é uma marca que eu namorei um tempo, namorou? criei uma relação com eles e hoje eu faço parte do time de expert da marca. E o que é essa A marca JRL fornece? a marca que está dominando o nosso mercado com os maquinários silenciosos e precisos. A maquininha, no É a caso. maquininha de cortar cabelo. Tem máquina shaver, que é aquela que tira bastante. Tem máquina de acabamento, que é aquela de marcar. E tem a máquina de corte. Entendi. Aí são máquinas que realmente, hoje em dia, confesso pra você que o diferencial delas é exatamente no ponto que eu bati. Silenciosa e precisa. Entendi. Máquina potente, silenciosa e precisa. Não Aí, faz aquele... Não faz barulhada, não. Entendeu? Aham. Tô deitado, eu fazendo a barba do meu cliente. Ele não sente que a minha máquina tá ligada. Ah, entendi. É que o cara às vezes tá lá relaxando, né? Eu vou Daqui a- confessar pra você que a JRL foi a marca mais inteligente nesse sentido. Porque quando eles criaram o primeiro modelo, que é a 2020C, que tem tanto prata quanto dourada, ela tem 7.800 RPM. A máquina foi a única máquina que foi aceita pelas crianças com síndrome de Down e autismo. Ah, Porque é a máquina que não tem barulho. não tem barulho. E aí, obviamente, você tá passando uma máquina na cabeça da pessoa e a pessoa não tá percebendo. Aí a criança não tem esse tipo de reação, né? Porque essas crianças não gostam muito de barulho. Não, realmente. com certeza. Seja uma até mão um na adulto, roda. tá? Isso serve Não, também serve para qualquer um. adulto. Às vezes você tá lá fazendo a barba, ai, que gostoso, daqui a pouco na sua orelha.
É verdade, isso aí Tem um mantém. incômodo. Então, eu acredito que É o lance da experiência lá que você nesse falou, né? sentido, assim, eles fizeram com que revolucionassem o nosso mercado. Muito bom, muito bom. E você tem mais algum patrocinador que você queira falar? Então, atualmente também estou com a Altégio, Uhum. do qual eu sou embaixador. Altégio, marca do quê? É uma marca de agendamento. Agendamento? Agendamento. Hoje facilita ter uma É marca de eletrônico? O que que é? agendamento. É eletrônico mesmo. Ah, Hoje uma entendi. marca de arrendamento faz com que possibilite você ter uma gestão fidedigna sobre o que está sendo equivalido na sua empresa em relação de valor, Uhum. quanto ao lucro e quanto à despesa. E, obviamente, você tendo um parâmetro sobre o que hoje em dia barbearia, lembrando, pessoal, barbearia não é só barbearia é empresa. Então, se você tem um controle sobre a sua barbearia, como a Altégio está podendo aí oferecer esse suporte para você, você tem um diferencial para que você possa ter um lucro estimado para você e para sua barbearia. Sabe. Posso dizer então que o barbeiro, a barbearia, tá cada vez mais se conscientizando da importância de uma estrutura profissional, empreendedora. Correto. Inclusive, como eu estava falando do tema de biossegurança, que é importante, porque, por exemplo, você está fazendo a barba de um cliente, eu acho que o mínimo é você usar uma máscara e usar uma luva para poder fazer esse procedimento. Entendi. Por quê? Para não Porque contaminar. é limpo, para não contaminar a pessoa. Você está protegendo a sua biologia e a biologia da Você pessoa. esteriliza a tesoura? Sim. Como é que é? Tem uma água que é um tipo de água que ela é como se fosse meio azul, assim, turquesa, que quando você coloca os produtos, ela já esteriliza seus produtos. Entendi. E também hoje em dia tem sprayzinho que você passa no maquinário que ele é 6 em 1. Ele lubrifica, hidrata, protege, tira antiferrugem E mata os bichos. e mata os bichos. Muito bom, hein, Matheus? Matheus, então, olha ali para aquela lente agora. Eu queria que você desse o seu recado para quem está querendo começar nessa área, pensou, vou ser barbeiro, o que, que você quer falar para essa pessoa? E aproveita e dá os seus contatos, seu Instagram. Certo. Novamente, obrigado aí a Connect TV. Jefferson, não é isso? Isso. Eu tenho uma memória boa, hein? Não, tá ótimo. Confesso pra vocês, pessoal, que para poder entrar na nossa área, é uma área competitiva, é uma área que requer que você se torne um profissional mesmo. Para que você seja um profissional de destaque, faça você o seu diferencial, faça você o melhor. Que o seu melhor, a sua melhor experiência, faz com que você possa abrir portas pelas quais que você nunca abriu na sua vida. Eu tenho certeza que através dessa profissão, assim como mudou minha vida, pode mudar a sua vida. Então, eu acredito que com uma tesoura, com uma máquina e com uma navalha, eu consigo fazer coisas que muita gente faria com uma caneta. Exemplo. Então, faço convite para vocês aí de poder seguir eu na rede social, @mestretesourinhas. Esse é o meu Instagram. Também seria importante vocês seguirem aí a Fênix, @Fênix Tesouras. E a nossa marca que está dominando o mercado, @jrl.br, tá? São as marcas que estão aí em alta no nosso mercado. Eu agradeço aí a todos que estão acompanhando o nosso conteúdo e um abraço a todos. Matheus Tesourinha, valeu. Querido. Obrigado, hein? Tá? Tamo junto. Deus abençoe vocês, família. Amém. É isso aí. Esse foi mais uma entrevista da semana. Continue conectado com a gente.